Então, pessoal, resolvendo aqui mais um exercício sobre lei de Ohm, uma questão de uma universidade de Rio de Janeiro. Ele diz assim o seguinte, ó, um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP, né? Lembrando que DDP pode ser chamado também de voltagem, tensão, né? O correto é DDP, diferença de potencial, de 20 volts, né? Então esse resistor está submetido a uma DDP de 20 volts, é percorrido por uma corrente de 4 amperes. Então é um resistor ôhmico que está submetido a uma DDP de 20 volts e passa uma corrente de 4 amperes. A amperagem, a unidade de ampere está aqui perdidinha desse lado. Então ele diz o seguinte, para que o resistor seja percorrido por uma corrente elétrica de 3 amperes, que DDP deve ser aplicada? A gente tem que lembrar, importante lembrar, né, que sendo ôhmico, o comportamento desse resistor ôhmico, no gráfico tensão pela corrente, ele é uma reta inclinada assim, né? Então ele diz aqui, ó, que quando a corrente é 4 amperes, né, lembrando que a unidade de corrente é ampere e de tensão é o volts. Tu tens lá um ponto, nesse ponto aqui, né? Quando a corrente é 4 amperes, tu tens uma tensão de 20 volts. Ele quer saber qual vai ser a tensão quando a corrente for 3 amperes. Que tensão será essa? Que tensão será essa? Então a lei de Ohm diz o seguinte, tá? Que a tensão 1, né, dividida pela corrente 1, ela é igual a tensão 2 dividido pela corrente 2. Isso vai dar uma constante, e essa constante é a resistência. Ou seja, se você aumenta a tensão, vai aumentar a corrente de forma proporcional, que sempre a divisão tensão por corrente vai dar sempre o mesmo valor. Então veja aqui, se eu pegar, ó, 20 dividido por 4, chamando esse cara aqui de tensão 1, esse aqui de corrente 1, tá? Isso aqui vai ter que ser igual a tensão 2, vou chamar isso aqui de tensão 2, que a gente está procurando, né? Dividido pela corrente 2, né? Que é essa daqui, tá? Então peguei esse ponto aqui como sendo a minha tensão 1, né? Tensão 1 e corrente 1, tá? E esse ponto aqui eu peguei como tensão 2 e corrente 2. Então agora, multiplicando isso cruzadinho, tá? Multiplicando isso cruzado, isso aqui vai ficar da seguinte maneira, tá, pessoal? Vai ficar 4 vezes tensão 2, que é como eu chamei, né, essa DDP aqui que eu estou procurando, tá? Isso é igual a 20 vezes 3, 60, né? Ó, de novo, multipliquei cruzado, 4 vezes tensão 2, tá aqui. Depois multipliquei cruzado aqui também, 20 vezes 3, 60. Agora, isolando a tensão, isso aqui vai ficar 60 dividido por 4, e essa tensão, que eu chamei de tensão 2, dividindo 60 em 4 partes, vai me dar uma tensão de 15 volts. Então, qual é o significado disso, né, pessoal? Olha só. Veja, se eu dividir 20 por 4, eu sei que vai dar 5, né? Portanto,
essa divisão aqui ó, de U2, né, por 3, também teria que dar 5, tá? Se eu botar 15 dividido por 3, vai dar quanto? Vai dar 5 também, né? Então essa é a ideia, tá? Essa lei aqui diz isso, que essa proporção ela tem que se manter para dar uma constante, né? E essa constante é a resistência, tá? Isso é a primeira lei de Ohm. Partindo para o outro exercício, um exercício da Unesp de São Paulo, ele diz o seguinte: é uma lâmpada incandescente de filamento, né? Apresenta em seu rótulo as seguintes especificações: 60 watts e 120 volts. O que são essas duas informações? Ele está me dando, né, pessoal, a potência do aparelho, que é 60 watts. E esse aparelho, para ter essa potência, tem que estar ligado a uma tensão de 120 volts. Ele pergunta: a corrente elétrica, né, que deverá circular pela lâmpada, se ela for conectada em uma fonte de 120 volts? Essa é a primeira pergunta. Então eu tenho que lembrar o seguinte, né, que a lei de Ohm diz que resistência é igual a tensão dividido por corrente. E potência elétrica é tensão vezes corrente, tá? Bom, dessa equação aqui eu já consigo responder a primeira, né? Eu tenho que usar essa equação aqui para responder essa primeira pergunta, né? Porque a primeira pergunta é quanto é que vale essa corrente? Então, substituindo os valores aqui, ó, fica 60, né? Que é a potência, a tensão 120 e corrente é a pergunta. Isolando corrente, esse 120 está multiplicando corrente, passa para o outro lado dividindo. E aí nós chegamos a 60 dividido por 120. E todo número dividido pelo dobro dele, tu pode cravar que a resposta é 0,5, tá? Ampere, tá? Sempre, pessoal, uma dica aí, ó, para você. Sempre que você dividir que o número de cima, tá, é a metade de baixo, ou o de baixo é o dobro de cima, a resposta é 0,5 ampere. É 0,5, tá? Quer ver isso? Na divisão aqui, ó, 6 dividido por 12. Você vai fazer essa divisão e 6 não dá, né? E aí você tem que fazer o quê? Botar um zerinho aqui, um zero que não existe, né? Aí bota um zero aqui e uma vírgula. Agora você, toda vez que você bota um zero, você começa a dividir. E qual é o número agora que multiplicado por 12 vai dar 60? É o 5, né? Porque 5 vezes 2 vai dar 10. Empresta um aqui. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Tá? Então, é isso. Respondendo a primeira, a corrente que passa é 0,5 ampere. Agora quer saber a resistência, né? A resistência elétrica apresentada pela lâmpada, supondo que ela esteja funcionando de acordo com as especificações. Então agora eu vou aqui responder a segunda pergunta. Como eu achei a corrente, já sei que a tensão é 120. Vou aqui usar a resposta que eu achei na letra A e colocar aqui, ó. E aí todo número dividido por 0,5, você pode cravar que é o dobro dele. Ou seja, a resposta aqui eu já sei que é 240 ohms. Como é que é, professor? Todo número dividido por 0,5 é o dobro dele? Sim. Né? O que eu fiz ali, né? 120 é a mesma coisa, 120 dividido por 0,5 é a mesma coisa que 120 dividido por 2, tá? Então eu tenho um número, uma fração em cima e uma fração embaixo.
Resolvendo isso, né, seria 120 vezes o inverso da fração de baixo. Ou seja, 120 vezes 2, 240. E 1 multiplica 1 aqui embaixo, né? 1 aqui embaixo, a gente não precisa mostrar, né? São algumas dicas que eu dou para vocês para fazer a continha rápido, né? Então tá a resposta aqui dessa questão, tá?